Olá, amigos. Aqui Major Pontes. Sejam bem-vindos ao curso de Métodos e Técnicas de Ensino. Esta é a sua aula de comunicação e oratória e nós vamos falar sobre comunicação não verbal, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos ao nosso assunto. Vamos trabalhar nessa aula dois objetivos, como já dissemos nas aulas anteriores. Vamos trabalhar o objetivo 7 e o objetivo 8. Objetivo 7, apresentar as características da comunicação não verbal. E o objetivo 8, citar os principais cuidados com a voz. Fundamental, não é? Cuidar da voz. O palestrante, o instrutor, o professor não pode deixar de cuidar da sua voz, seu instrumento de trabalho. Então vamos lá. Dentro da comunicação não verbal, eu vou iniciar falando da cabeça e o rosto. A todo momento nós estamos nos comunicando. Então, são partes expressivas do nosso corpo, né? Cabeça e rosto. Essa expressão facial de tristeza, de raiva, de alegria, não consigo disfarçar. Então, a expressão facial é extremamente importante, que o professor, que o instrutor deve sim utilizar. Então, sorrir. E dependendo do assunto que ele está citando, às vezes está falando de um assunto muito sério que não há sentido dele sorrir. Então, na hora de sorrir, sorrir, na hora de fechar, fechar para dar o entendimento daquele assunto. Então, o nosso corpo ele fala de forma mútua. Portanto, o nosso semblante é capaz de mostrar raiva, dor, alegria, espanto, enfado, dúvida, tudo isso são dados importantes que a gente não pode esquecer. E aí, amigos, as mãos, o que fazer com as mãos? Não é? O que fazer? Então, na nossa aula prática, nós também vamos demonstrar aspectos importantes de como utilizar as mãos, não é? De como elas também são importantes nessa comunicação não verbal. E aí, não é usar as mãos como uma batuta, não é? Como um maestro ali. Mas ela tem um importante, tem um indicador dentro da sequência daquilo que você está falando naquele momento. Obviamente que tem alguns locais, por exemplo, você está no auditório, ali na tribuna, não há o que se movimentar as mãos. Esse assunto eu vou explicar melhor dentro da nossa aula prática na sala de aula, tá bom? Erros com as mãos, erros mais comuns. Mãos atrás das costas, mãos no bolso, gesto abaixo da linha da cintura, gesto acima da cabeça, forma de bule, postura de Zé Carioca. Tudo isso eu vou explicar na nossa aula prática, na nossa aula presencial. Vai ser um prazer enorme. Vou me divertir bastante com essa apresentação, demonstrando esses aspectos da aula. Quanto à movimentação, eu digo para vocês, suas atitudes, a maneira de sentar-se, de olhar ou analisar o ambiente, de cruzar e descruzar as pernas, de tamborilar os dedos, tudo o que fizer será notado pela plateia, é verdade. Então, isso significa até, turma, o professor, o instrutor demonstrar o seu nervosismo perante a sua plateia. Ficar movimentando os dedos ali, as mãos, descruzando, cruzando as pernas, isso tem um significado. Ainda como erros de movimentação, isso aqui também nós vamos demonstrar na nossa aula prática, movimentação desordenada, né, como um leão enjaulado, né, a gangorra, o pêndulo, a rigidez, a espreguiçadeira e o vai e vem. Tudo isso tem um significado importante na nossa aula e pode parecer, na nossa palestra, pode parecer que não, mas tem um significado e pode atrapalhar a sua instrução. Ou seja, os alunos prestarem mais atenção naqueles gestos do instrutor, né, do professor, do palestrante, do que na própria instrução em si. Portanto, ele deve evitar. Sorrir sempre, como eu disse, né? Na verdade, o instrutor, em alguns momentos da sua instrução, ele assume um papel ali como se for, eu digo, um ator, não é? Então, o momento de falar sério, de fechar a expressão,
E o momento de sorrir também, extremamente importante. Nem sorrir muito, nem fechar. Ali depende do tema que está sendo desenvolvido. Então, o instrutor não pode ser aquela cara amarrada o tempo todo, né? Ele tem que usar naquele bom dia, no encontro agradável com o seu público, com os seus alunos, usar a expressão facial, sorrir. Não é? Aí, na sequência do seu assunto, é que ele vai modificando a sua expressão facial. E aqui é o 10 erros irremissíveis, né? Vamos dizer assim, são erros que, o instrutor deve evitar. Por exemplo, celular ligado, atender o telefone durante da sua fala. Terrível isso, né? Erros gramaticais, a expressão, a pronúncia errada de palavras, não é? Numa frase, a própria arrogância do instrutor, querendo demonstrar conhecimento, isso não leva absolutamente nada. Então, planejou sua aula, segue aquela sequência planejada. Uso de cacoetes verbais e apoio da voz, né? Isso aqui também servem como concorrência de estímulo, né? Eu estar falando repetidamente o né, o tá, o ok, estou certo. Então, isso demonstra ausência e refinamento, né? De refinamento de expressar-se, vamos dizer assim. Então, o instrutor deve evitar. São questões da sua fala que atrapalham o segmento da sua fala, o segmento da sua instrução, quando ele usa no momento da sua fala, ele usa essas expressões. Ele deve evitar. Vocabulário inadequado, palavrões, não é? Deve evitar. Então tem que ter muito cuidado com conhecer seu público, usar a forma adequada, uma linguagem adequada para o seu público. Lembro hoje que na nossa corporação foi um tempo que nós tínhamos só militares do sexo masculino. Hoje, a maioria das corporações, nós temos profissionais do sexo masculino, feminino. Então, o instrutor tem que saber portar-se com um linguajar adequado à sua fala. Superficialidade, não é? Então, eu não preparo adequadamente a minha fala, a minha instrução, a minha palestra. E eu começo a ler textos insignificantes, ou eu leio os slides, também não contextualizo ao assunto, ao tema que está sendo discutido. Evitar atrasos, é claro, o ideal é que o instrutor chegue sempre antes, ideal pelo menos 1 hora antes da sua instrução, 30 minutos, de maneira que ele se prepare ali e ele recepcione os seus alunos, e não os alunos vão o recepcionar. Então ele já estará ali recebendo os alunos na sua sala de aula. Demonstrar desconforto pessoal, isso é terrível também, não é? Atrapalha a sua fala, a sua instrução. Cria indisposição nos ouvintes, gera dispersão e desconfiança em relação à veracidade dos argumentos. É verdade, gera a possibilidade de questionamentos indesejáveis. Desconforto pessoal, ele não se preparou para aquela fala, não se preparou para aquela instrução, não é? Então, todo o público vai perceber que ele está ali naquele momento, não está feliz em estar ali. E o encontro com os nossos alunos é um encontro feliz. O encontro com a nossa plateia tem que ser um encontro feliz, que eu me propus, eu sou voluntário para ser um instrutor, então aquilo eu faço com muito amor, com muito carinho, eu gosto de estar ali. Cacófatos, consequência das inadequadas construções das frases, permitindo encontros vocálicos inadequados, tais como: não vi ela hoje, vi ela, prefiro a prática dela, cadela, e por aí vai, não é? Isso são expressões que o instrutor deve sim evitar. Quanto ao uso inadequado do microfone, na nossa aula prática presencial, nós vamos também falar sobre esse assunto, né? Gera incompreensão, cria indisposição, demonstra pouca familiaridade com a tecnologia e ausência de preocupação com o bem-estar dos ouvintes. Então, o instrutor ele nunca usou o microfone, não sabe falar.
em público usando o microfone. Às vezes é uma palestra, é um auditório grande, que obrigatoriamente ele deverá usar o microfone. É só a sua voz, senão ele vai cansar a voz. Então o uso do microfone é extremamente importante. Na nossa aula prática, nós vamos apresentar também esse tema que é muito importante. E aí, meus amigos, voz como instrumento de trabalho. Cuide muito bem da sua voz. Os profissionais da voz são todos os indivíduos que têm como seu instrumento de trabalho a voz. Professores, locutores, cantores, dependem-se da voz para exercer sua profissão. Então, aqui eu vou passar algumas dicas para você cuidar bem da sua voz. Não falar alto, não gritar, evitar fumar, por aí vai. Então, os cuidados com a sua voz. A voz é algo tão característico e importante como a nossa própria fisionomia e impressão digital. Olha que interessante. Ela varia de acordo com sexo, idade, profissão, personalidade, estado emocional e a intenção que a usamos. Existem profissionais que usam muito bem a sua voz numa fala, profissionais, músicos, oradores que sabem muito bem postar a voz, não muito alto, não muito baixo. É através da nossa voz que expressamos nossos sentimentos, emoções, ideias e pensamentos. Então, não esqueça, como um instrutor, um bom instrutor, um excelente instrutor, cuidar da sua voz. Esse é um dado, essa é uma dica que eu deixo. A voz é produzida a partir do ar que sai dos pulmões, passa pela laringe, onde estão localizadas as pregas vocais. Então, nós não chamamos cordas vocais, e sim pregas vocais. As mesmas, no momento da expiração, aproximam-se e vibram, produzindo assim um som. Então, para que você ouça a voz, é necessário ar. Por isso que você tem que aprender também a respirar enquanto fala. Coordenar essa fala, essa expansão da sua voz, vamos dizer assim. Para manter a integridade da voz, vejamos alguns cuidados. Aqui vai as dicas importantes para que você cuide muito bem da sua voz. Primeiro, vamos lá. Hidrate-se bem. É importante que o instrutor, ao seu encontro com a plateia, com seus alunos, ele tenha ali a sua água, o seu copo com água, para que ele possa ir hidratando, ali se hidratando, conversando um tempo que um aluno está fazendo um questionamento, está fazendo uma colocação, é o tempo que ele tem ali para tomar um gole de água, para melhorar, a sua, lubrificar, vamos dizer assim, pronto, a sua voz. Então, beba água em temperatura ambiente ao longo do dia, não apenas minutos antes da sua fala. Tenha sempre ali na sua sala, no seu ambiente ali, água. Aqueça a voz, faça exercícios simples de vibração de lábios, língua, leitura em voz alta, suave. Esse é um exercício que todos nós, instrutores, devemos fazer sempre, sempre que temos a oportunidade ali de fazer a leitura de um texto, isso melhora muito a nossa dicção, a nossa fala, a nossa voz. Evite irritantes vocais, reduza o consumo de café, bebidas alcoólicas, cigarro e alimentos muito condimentados. Isso também serve como uma dica, aos instrutores fumantes, aos palestrantes, aos locutores, deve evitar, não é? Então, esse é um dado, é uma dica muito importante que você não pode esquecer, não é? Cuidado com irritantes, melhor dizendo, evitar irritantes vocais. Durma bem, o descanso vocal e físico ajuda a manter a resistência durante a fala. Respiração consciente, pratique respiração diafragmática para sustentar a voz sem esforço excessivo. Aquela pessoa que está conversando com você e você percebe o esforço para ela pronunciar as palavras. Parece que lhe falta ar. Associado ao nervosismo, às vezes, que ela está ali durante a sua fala, isso é terrível. Bom, postura ereta e relaxada, facilita a respiração, a projeção da fala, articule sempre bem as palavras. Isso significa clareza e evitando pressa.
a pronúncia correta das palavras. Não esqueçam disso. Varie o tom e o ritmo, né? Evita a monotonia e mantenha a atenção do público. Use as pausas, né? Use pausas estratégicas também, fundamental, até para que você possa descansar a voz e reforçar a mensagem, né? Então você vai fazendo as colocações e ali durante aquele período é um tempo de pausa para que você possa então falar, fazer as colocações e que seu público entenda qual é a sua mensagem, qual é a fala, qual é o objetivo daquela palestra, daquela instrução. Então é importante que você projete a sua fala, não que você grite. Isso vai atrapalhar. Então, use o apoio da respiração e, se necessário, o microfone, como dissemos há pouco. Observe sinais de fadiga vocal. Por exemplo, se você vai, naquele dia vai ministrar várias aulas, com certeza, ao final, você vai apresentar rouquidão. E isso é terrível para a sua fala. Não é? Isso é algo importante que o profissional que faz uso da sua voz não pode esquecer. Então, as pausas durante a sua fala, não dá várias aulas ao mesmo dia. E é claro, também aquelas aulas de pátio, aquelas aulas práticas, que ele tem que ficar gritando com os alunos, tenha muito cuidado para que você não tenha fadiga vocal. Rouquidão, dor ou esforço indica que é hora de ajustar o tom ou fazer uma pausa. Isso é um dado importantíssimo que vocês não podem esquecer. O que mais afeta aqueles que utilizam a voz profissionalmente é a disfonia, que é conhecida popularmente como a rouquidão. Isso é terrível, né? Para o profissional, que ele depende da sua voz, ele dá uma aula hoje, ele achou que a aula foi maravilhosa, mas ele gritou muito. No dia seguinte ele não tem condições de ministrar a sua próxima instrução. E aí, após a palestra, é a necessidade de recuperação da voz. Então, é importante que você continue se hidratando-se, que você evite falar em excesso, faça alongamento de pescoço e ombro. Podemos demonstrar isso na nossa aula prática, vai ser muito bom. Não é? Evite sussurrar. Se a rouquidão persistir, você deverá procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista, que é um médico especialista nessa área, para lhe ajudar. Né? Talvez você tenha que fazer uso de alguma medicação. Mas o entendimento é que quando você não grita, quando você fala pausadamente, isso dificilmente acontece. Quando você se hidrata adequadamente, isso dificilmente acontece. Bom, nós vamos então agora fazer a revisão dos objetivos 7 e 8 e assim finalizar essa jornada teórica de comunicação e oratória. Então, o objetivo 7, apresentar as características da comunicação não verbal. Lembrar dos erros com as mãos, que nós vamos demonstrar na aula prática, ok? Nós vamos mostrar na aula prática os erros, o que você deve evitar e como você deve usar as mãos. Da mesma forma, os erros de movimentação, não é? Como o que o instrutor deve evitar, a forma como ele deve se movimentar em sala de aula, seja num auditório, numa palestra. E o objetivo 8, citar os principais cuidados com a voz, como acabamos de citar, né? É importante que você projete sua fala, que você não grite, não é? Use o apoio da respiração e, se necessário, o microfone, como citamos. Observe os sinais de fadiga, o que eu acabei de citar, para você evitar ficar rouco, ok? Então, podemos concluir sobre comunicação, e aí eu quero fazer essa citação aqui para que a gente possa concluir essa jornada. A comunicação não verbal, ela é tão poderosa quanto a fala. Então, o nosso corpo, as nossas expressões, podemos dizer assim, a nossa postura, os gestos,
e até o silêncio transmitem mensagem que pode reforçar ou contradizer o que dizemos. E aí, amigos, compreender e utilizar conscientemente esses sinais é essenciais para transmitir credibilidade, um dado importante, empatia e segurança em qualquer interação. Ao final, lembre-se, não é apenas o que você diz que importa, mas como o seu corpo fala enquanto você diz. Como o seu corpo fala enquanto você diz. Então isso aqui é algo que vocês não podem esquecer, em hipótese nenhuma, que mesmo antes, repito, mesmo antes de você citar uma palavra, quando você entra na sua sala, no auditório para a sua palestra, você já está se comunicando. Então esse é um dado muito importante que eu deixo aqui para que vocês entendam e vocês repitam isso, pensem sobre isso, do quanto isso é importante, essa expressão corporal, falar de forma muda. Então, muito obrigado, espero nos encontrarmos nos encontros presenciais e com certeza ficarei muito feliz, tá bom? Excelente, tudo de bom e um grande abraço.